A gente chamar novamente os próximos convidados, a gente quer dar notícias da saúde do Papa Francisco e avisar todo mundo que nos acompanha pela TV que a gente está, vocês vão continuar com a programação do UOL e nós ficaremos apenas com o pessoal da internet. Então, se alguém quiser continuar assistindo o UOL News, né, a gente segue na homepage do UOL, nos canais do UOL na rede, no YouTube, é só se conectar, na TV vai ficar com outra programação. A saúde do Papa Francisco, gente. O Papa Francisco não teve novas crises respiratórias, né? Mas há sinais de insuficiência renal. O novo boletim sobre a saúde do Papa Francisco, divulgado na tarde deste domingo, né, pelo Vaticano, diz que ele não teve novas crises, mas apresenta esses sinais de insuficiência renal. E pela manhã, o informe dizia que ele teve uma noite tranquila e descansou. Aspas, as condições do Santo Padre continuam críticas, no entanto, desde ontem à noite, ele não apresentou novas crises respiratórias, diz o comunicado. O texto também do Vaticano afirma que, em resposta às 2 unidades de concentrado de hemácias que Francisco recebeu nas transfusões de sangue no sábado, houve aumento nos níveis de hemoglobina. A proteína responsável, hemoglobina é remédio. Hemoglobina, a proteína responsável por transportar o sangue dos pulmões para o resto do corpo, amenizando a situação de anemia. A baixa contagem de plaquetas continua estável. Contudo, segundo também do Vaticano, exames de sangue indicam um início leve de insuficiência renal, que por hora está sob controle, e ele está recebendo oxigênio por cânulas nasais, segue alerta e bem orientado. Ele está internado, né, no Hospital Gemelli em Roma, né, desde 14 de fevereiro, né, e no início tinha sido internado por uma questão de uma crise respiratória asmática que levou ele à necessidade de aplicação de altas doses de oxigênio. Com relação ao Papa Francisco, eu tinha escrito na minha coluna no UOL mais cedo, um desdobramento disso, desdobramento aqui no Brasil, inclusive. Está acontecendo também em outras partes do mundo, mas no Brasil é a parte que nos interessa, que eu até pedi o pessoal colocar no telão se for possível, né? Existe em determinados grupos nas redes torcida pela morte do Papa Francisco, né? Mostrando, né, isso uma escalada de ódio pelas redes sociais, né? A gente tem visto nos últimos dias ataques ao Papa Francisco, né? Ataques à vida do Papa Francisco, torcedores, né? Pessoas que estão pedindo, né, o óbito de Francisco, dizendo que ele é, aspas, comunista e precisa ter a sua vida finalizada, ceifada, celebrando isso, né? Eu não vou citar o nome do santo, né, mas vou trazer uns trechos de alguns milagres, né, para vocês terem uma ideia, né? Aspas tiradas de postagens que eu recolhi nas redes, né? Vou festejar muito o dia em que esse Papa foi para o inferno, Papa comunista tem que morrer, todo o sofrimento do mundo é pouco para essa desgraça, espero que morra agonizando, nunca foi Papa, foi um vagabundo comunista que adora terrorista, logo este Papa comunista vagabundo sem vergonha que, não vou usar uma palavra aqui feia, no trono de Pedro vai comer capim pela raiz, vou rezar para que ele morra logo. Né, o que é interessante, essa frase aqui deve gerar debates absurdos, né? Como é que um auto-intitulado cristão diz que vai rezar para que a pessoa morra logo, né? O interessante é que esse comportamento violento desse naco de internautas gerou indignação e gerou revolta entre políticos da esquerda e extrema-direita no Brasil. Teve um monte de gente que saiu em defesa, que até dizendo, olha, podemos não concordar com ele, mas não cabe a um cristão pedir a morte de ninguém. Né? Então você teve essa ação, né? Não é todo mundo, né, de determinado grupo político que está pedindo a morte dele, mas você tem muita gente falando disso. A acusação do Francisco de ser comunista, né, não é novidade. Né? Ele mesmo já falou numa entrevista a um canal de TV da Argentina, o C5N, em 2023, ele falou o seguinte, aspas, padre, você é comunista? Minha carta de identidade é Mateus capítulo 25. Leia Mateus capítulo 25 e veja se quem escreveu não era comunista, então.
Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestisse. Essa é a regra de conduta. O que me lembra, inclusive, dessa declaração de Francisco, uma declaração de Hélder Câmara, o falecido Hélder Câmara, né, que foi arcebispo de Olinda e Recife, foi um dos mais fortes lutadores contra a ditadura militar no Brasil e que esteve sempre ao lado dos mais pobres, né? Ele falou, tem uma frase que é atribuída a ele, né, que é aspas, se eu falo dos famintos, todos me chamam de cristão. Se eu falo das causas da fome, todos me chamam de comunista, né? É claro que essa discussão toda não é nova, ela vem de um processo que, como a gente tem acompanhado, esvazia o significado original da ideia de comunismo, né? Dos meios de produção serem coletivamente, pertencerem ao coletivo, né? A ideia e todo o processo social por trás dessa ideia, e acabou vinculada à ideia de coisas ruins, de coisas más, muitas vezes por pessoas que querem querem usar essa palavra como uma espécie de apito de cachorro. Você quer que alguma coisa seja ruim, seja visto como ruim por um grupo, você quer que alguém seja visto como demoníaco por um grupo, você joga comunismo lá nessa pessoa. Eu não estou defendendo o comunismo, eu não estou defendendo o Papa Francisco, eu só estou defendendo o mínimo de civilidade. Né, eu estou defendendo que as pessoas não desejem a morte dos outros, né, não rezem pela morte dos outros, principalmente um líder religioso, né.